Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Estrela Matutina de Marielza Descate. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você, olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você, olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. Boa noite, queridos irmãos. A página de hoje é do livro da Esperança, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tem como tema: para e pensa. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 48. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa não há que lhe diga respeito. Capítulo 18, versículo 12. Se a perturbação por ventania gritante ruge à porta, não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te sugiram a alma. Para e pensa. Escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizasses na vertigem permanente da queda. Aceitaste o alvitre de ilusões ardilosas e tomaste caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo.
superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguilhoado num teste de competência para o qual se encontra ainda imaturo. Viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica a ti, depreciarem o culto à sinceridade, e trazes, por isso, o coração arpoado por doloroso desencanto. Sofreste perdas consideráveis e guardas o espírito a feição de barco à matroca. Distorceste o raciocínio sobre o efeito de palavras loucas, desfechadas no ambiente em que vives e cambaleias, qual se estivesse o ânimo ferretoado por dardos de fogo e fel. Recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade, à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam o reconhecimento do dever a cumprir. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitarem a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compressões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Muita paz a todos. Boa noite, meus amigos e amigas da Casa Isaac Lima. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus estejam com todos vocês. Neste momento, possamos fechar nossos olhos e focarmos nossos pensamentos em nosso Pai amado, Criador de todas as coisas. Te agradecemos por mais esta noite de estudo da doutrina dos Espíritos. Doutrina essa cuja sua essência se baseia no amor ao próximo. Agradecemos também ao nosso guia e modelo Jesus e a toda a espiritualidade amiga que sempre se faz presente em nossas reuniões, e que ao término do estudo desta noite possamos colocar em prática todo este conhecimento adquirido, e que a compaixão, a tolerância e o amor estejam sempre presentes em nosso meio, e que tenhamos convicção que o mal é temporário, mas o amor é eterno. Que assim seja. Olá, companheiros. Desde já aqui agradeço o convite da casa, né, para mais uma oportunidade aí de trabalho, de estar fazendo um estudo. Trago aqui também um abraço do grupo Amadeu Ferretti, a todos aí do Isaac Lima, e é com alegria que a gente vem aí se colocar para o trabalho, né, em mais um momento aí de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus e o que a doutrina vem nos falar. E o nosso tema de hoje é: muito se pedirá aquele que muito recebeu. Esse tema está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nos itens 10, 11 e 12. E quando a gente fala, né, quando a gente lê sobre os ensinamentos do Cristo, né, as sequências trazidas ali nos Evangelhos, a gente vai observando que Jesus, na sua grandeza, né, e como excelente pedagogo que ele era,
ele nos trazia esses ensinamentos através de parábolas, né, que são pequenas histórias, né, usando aí alegorias, para que em qualquer tempo da humanidade, né, pudéssemos aí ter um bom aproveitamento dessas lições trazidas por ele. E os 2 itens que a gente vai estar trabalhando, né, que correspondem a esse tema, são 2 parábolas, né, contadas por Jesus. O primeiro faz referência, né, tá lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos versículos 47 e 48. Mas antes da gente estar lendo aqui, colocando essa parábola, né, a gente abre um parêntese rápido, porque essa parábola ela faz referência ao conhecimento que vamos adquirindo na nossa caminhada e do aproveitamento desse conhecimento, né, o aproveitamento disso. Então, em cima disso, a gente, antes de começar, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, onde Kardec faz a seguinte pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E vem a resposta, né, dos espíritos, que diz o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, com o fim de esclarecê-los, de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. A resposta é maior do que isso, né? Mas a gente acaba resumindo aqui um pouquinho, para não ficar muito extenso. Mas essas frases colocadas aqui já faz referência ao que a gente vai estar trabalhando, né? Porque quando ele coloca, ele traz, quando eles informam que Deus nos criou, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, essa simplicidade que eles se referem lá na criação faz referência do espírito como princípio inteligente, né, que todos nós somos. Desde o início, carregamos ali, lá na nossa criação, né, já que fomos criados imagem e semelhança de Deus, já carregamos a centelha divina que todos nós temos. E eles vêm colocar que nós éramos o quê? Ignorantes. Que ele quer dizer sem conhecimento de si, sem a consciência de si mesmo. Então ele vem dizer que ignorantes, sem saber, sem essa consciência das nossas, né, potencialidades, da proposta que realmente temos para iniciar a nossa caminhada. E daí ele continua, né, e ele fala que chegaremos progressivamente à perfeição. Então é interessante quando ele coloca isso, né, ele diz que nós fomos criados com uma tendência para progredir. Deus não nos criou perfeitos, mas ele nos criou perfectíveis, com essa tendência para o progresso, para alcançarmos essa perfeição que é informada pelos espíritos superiores, né? Que vamos trilhar esse longo caminho até chegar nessa perfeição. E isso também explica, né, a razão do objetivo da encarnação, né? Para a gente estar trabalhando e trazendo esse aperfeiçoamento para o nosso espírito, né, para a gente estar caminhando a alcançar o que é colocado aí pela doutrina.
e também informações trazidas que no decorrer aí do nosso crescimento, né, como espírito, a nossa consciência ela vai despertando gradativamente, né, tendo aí o crescimento para o lado racional, para o lado intelectual, desenvolvendo também a nossa moral, né, e isso tudo vai sendo desenvolvido ao longo desse caminhar nosso, né, despertando acerca aí do que é certo, do que é errado, né, e estamos nesse processo, né, caminhando para isso. Então o interessante é que Kardec, no livro Céu e Inferno, ele também menciona isso, lá no capítulo 3, né, no item 6, ele vem falando o seguinte: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Mas a gente vai vendo, né, com essa informação trazida por Kardec, que ilustra também essa questão da resposta dos espíritos nessa questão 115, né, do momento da criação, que somos simples, ignorantes, mas que somos perfectíveis, né, temos essa tendência a progredir, né, a alcançar essa perfeição, né, caminhamos aí para o nosso aperfeiçoamento e vemos aí que Deus, ele é tão misericordioso que ele nos dá a ferramenta e nos ensina a usá-la através dos ensinamentos, através das informações trazidas pela doutrina, dos ensinamentos que Jesus já nos trouxe, de informações trazidas por outros espíritos mais evoluídos, né, que já passaram por aqui também. Mas fica aí também a pergunta, né, o que a gente está fazendo com esses ensinamentos? O que a gente faz com essa ferramenta? E é como Kardec coloca, né, que somos dotados de aptidões para tudo conhecer e para progredir, mas em virtude do nosso livre-arbítrio. E a gente vai entender agora, né, que essa relação dessa questão 115, para a gente relembrar sobre o posicionamento acerca de como fomos criados, né, de como se dá essa caminhada, quais são as explicações trazidas pelos espíritos acerca disso, porque o que a gente vai estar trabalhando tem tudo a ver com essa questão do conhecimento que nós temos que ter. Então a gente volta aqui, né, e vamos ler a parábola que está lá no item 10, né, que faz parte do nosso tema de hoje. E a parábola diz o seguinte: o servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que ele queira, o amo, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Como eu disse, está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 47 e 48, como é apontado lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
E aqui a gente já consegue ir destacando algumas coisas, né? Porque esse apontamento que Jesus vem fazendo, né, ele vai pontuando, que ele coloca de uma forma ilustrativa, né, contando uma história, mas fazendo menção, né, aos ensinamentos que a gente vai recebendo. Então, como diz o título, muito se pedirá àquele que muito recebeu. E aqui o interessante é que quando ele coloca, né, essa história foi contada num determinado tempo, para um determinado público, né, os costumes eram outros, o período era outro. Então a gente hoje em dia consegue puxar isso, né, e com o esclarecimento que a doutrina também vem trazendo para a gente consegue ter o entendimento que Jesus quis passar. Porque quando ele se refere, né, a essa questão que o servo que sabia da vontade do seu amo, né, ele já sabia do serviço, sabia o que tinha que ser feito, e entretanto não fazia, acabava não fazendo o que tinha que ser feito, né? Por mais que ele soubesse, por mais que ele tinha o conhecimento. E na história a colocação que faz é que ele será rudemente castigado. Então a gente vê que o que acaba se criando ao longo de muitos anos, né, são 2022 anos, que a gente acaba se colocando Deus com essa figura de que castiga, né, da figura que pune, que é um Deus que revela a sua ira, né, se não fizermos o que tiver que ser feito de acordo com a sua vontade. Então tudo isso foi construído, né, e é muito bom, né, que a gente tenha a doutrina hoje para a gente pegar o fundamento que a gente precisa extrair desse ensinamento. Um outro ponto também colocado é que Jesus vem falando que aquele que não tenha sabido da vontade, ou seja, ele não tinha conhecimento, ele não sabia o que aquele amo dele exigia, qual era o trabalho que era para ser feito, ele não tinha conhecimento de nada, né? E é colocado aqui que no caso dele, o castigo seria menor. Mas o interessante é que Jesus não diz que por mais que você não saiba, que você não seria castigado. Só diz que o castigo, ele também aconteceria. A punição, ela aconteceria, mas de uma forma mais branda, de uma forma menor. Então a gente vai vendo, né, vai tirando esses apontamentos que são feitos ao longo dessa parábola, que já tinha ali, fazia menção desse conhecimento que nós trazemos conosco, como tem um questionamento desse também no Livro dos Espíritos, né, a respeito das leis divinas, onde os Espíritos respondem que isso nós carregamos conosco, né, que isso está na nossa consciência. Então, ao longo dessa nossa trajetória, né, como espírito, encarnando, desencarnando e melhorando, a gente já vai carregando isso com a gente. Então, por mais que nós não tenhamos aquele conhecimento, mas a gente tem alguma noção, a gente já carrega isso com a gente. Então, na verdade, não é punição da forma que a gente vai interpretar o pé da letra, e a gente vai ver aqui, né? Mas a gente vê que existe uma consequência daquilo ali.
Porque a gente sabe que todos os espíritos, né, eles têm meio, né, tanto encarnado, desencarnado, eles têm meios de adquirir conhecimento através das oportunidades de trabalho, através de estudo, né, para chegar aonde? Almejando sempre o mesmo fim, que é alcançar a perfeição. E a gente tem o nosso exemplo maior, que é Jesus. Jesus veio aqui pessoalmente nos ensinar a caminhar, né? Nos ensinar e a caminhar dentro das leis divinas. Porque ele só não ensinava para a gente, mas ele praticava esses ensinamentos que ele trazia, ele vivia cada palavra que ele ia pregando, mostrando para a gente que é possível, que dá para fazer, que é possível, tudo aquilo que ele falava, que é possível ser feito. E Kardec, ele faz também um comentário, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz o seguinte: quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho, que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quanto há que não o leem, né? Quantos tem que estão envolvidos dentro do cristianismo que não leem o Evangelho, os ensinamentos do Mestre. E continuando, e entre os que leem, quantos os que não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Então Kardec faz esse comentário, né? Tem aqueles que leem, tem aqueles que não leem, né? E isso na verdade acaba se perdendo de alguma forma, porque muitas das vezes não se tem o entendimento da forma que tem que ser, mas nem por isso vai eximir de responsabilidade. Porque Kardec, num outro comentário, diz o seguinte: nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem, ou seja, indiretamente, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes ou curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então a gente, de uma forma indireta ou indireta, acaba tendo conhecimento, não vai ter justificativa, acaba tendo a responsabilidade. A cobrança vai ser, logicamente, como diz até o título, proporcional ao que você está tendo de conhecimento. Mas como Kardec diz, a gente não vai ter como se desculpar tentando se esquivar da responsabilidade a partir do momento que a gente tem o conhecimento, seja de forma direta, seja por intermédio de outro, como ele diz aqui, ou seja, de uma forma indireta. A partir do momento que a gente vai tomando conhecimento das coisas, isso já vai nos colocando numa condição, trazendo a responsabilidade para a gente. E aqui, né, tem uma citação bastante interessante de Antônio Luiz Saião, né, do livro Elucidações Evangélicas, onde ele pontua isso exatamente. E ele coloca o seguinte: a culpabilidade e a responsabilidade do espírito são proporcionais aos meios postos ao seu alcance para se instruir e à luz que recebeu. O grau e a extensão da responsabilidade guardam relação com o conhecimento que a criatura tem do mal que
pratica. Necessariamente maiores são as responsabilidades daquele que incorre em falta, depois que haver recebido advertências, conselhos e ensinamentos, visto que muito será pedido a quem muito se tenha dado. E isso daí vai só ratificar, né, a colocação de Jesus, né, trazendo para esse entendimento da questão da culpa, da responsabilidade, né, que na verdade essa cobrança, né, a cobrança entre aspas, ela vai ser feita no proporcional, né, como diz o título, no próprio título já aponta essa proporção, que muito será cobrado aquele que muito recebeu, não é muito será cobrado aquele que pouco recebeu, e nem vice-versa. Então Jesus já coloca essa proporção, né? E a gente vai entendendo à medida que a doutrina vem trazendo informações, vem trazendo explicações, e o nosso grau de responsabilidade e comprometimento nisso só vai aumentando, né? Ficando aí para a gente refletir sobre todos esses apontamentos. E seguindo aqui para o outro item, né, que é uma outra parábola, onde Jesus está lá no Evangelho de João, no item 11, onde Jesus diz o seguinte: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então, essa é uma outra historinha, né, uma outra parábola que Jesus traz para a gente, de um momento ali que ele viveu junto com, né, esse questionamento dos fariseus, né? Então, na verdade, Jesus ali ele vem chamar a atenção para a direção aí dos nossos olhos, para, né, se olhamos, a forma que a gente vai olhar as coisas, né? Se é com segunda intenção, se é com maldade, se é com desconfiança, se é para ludibriar alguma situação. Então aí, de acordo com esse apontamento dele, essa forma que achamos que vemos as coisas é envolvida com o quê? Com o pecado, né? Entre aspas. Por outro lado, quando ampliamos a nossa visão para as coisas aí trazidas, né, as coisas do espírito, do plano espiritual, né, envolvidas diretamente com esses espíritos mais elevados, vamos nos tornando cegos para essa demanda, essa maldade que a gente vai vendo, esses erros, né, para o erro que a gente se envolve, né, para o desvio que a gente tem em relação às leis naturais. E é por isso que Jesus pontua, né, se fosseis cegos, não teríeis pecado. E em cima disso, Kardec também traz um comentário que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde ele coloca o seguinte: por esta sentença, entre aspas, se fosseis cegos, não tereis pecado, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com o efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Então Kardec ainda ressalta essa questão, que ainda se repetem essas mesmas questões nos dias de hoje.
Já que a gente vê em algumas situações esse tipo de coisa acaba que se repete. Quem acaba tendo o entendimento, né, do conhecimento evangélico, né, das informações trazidas por Jesus, muitas vezes acaba distorcendo aquilo ali, né, e propagando de forma que tem algum retorno, né, propagando aquilo ali de forma que tem algum benefício em relação à forma que é colocada as coisas. E no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lá na instrução dos Espíritos, tem a seguinte mensagem, que diz o seguinte: homens cegos e surdos, abre as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco receberá, é o próprio Espírito que, por pródigo e descuido, não sabe conservar o que tem e aumentar, facultando o óbulo que lhe caiu no coração. Então fica aí a orientação, né, que está lá na instrução dos Espíritos, a forma que temos que nos voltar para essas informações, a forma que nós devemos enxergar verdadeiramente, né, a condução que devemos dar no nosso rumo, de acordo com esses ensinamentos trazidos. E a gente parando para ler, né, essas informações, essas parábolas, né, parece até que quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, vai ter alguém lá do outro lado esperando a gente com um livrinho de anotações para nos cobrar, né, entre aspas. Mas a gente sabe que com certeza não é dessa forma, né? Podem até haver espíritos ali nos ajudando, nos orientando acerca dessas nossas realizações aqui, né, seja de forma positiva, até seja de forma negativa e até mesmo positiva. A gente vai ter orientações, né, vai ter tudo isso, como a gente já viu relatos, né, trazidos por esses companheiros nossos que já desencarnaram. Mas o grau de entendimento é que vai fazer com que a nossa consciência acuse, né, os nossos erros, os nossos vacilos que a gente cometeu. Disso aí ninguém vai escapar disso. Quando nos dermos conta do que realmente aí aprendemos e de qual foi a nossa conduta em relação a esse aprendizado. Porque esse tema aí que a gente está estudando hoje tem aí como base, né, tem como objetivo a ideia de responsabilidade. Muito mais do que uma conceituação aí de punição, de castigo, né, como a gente comentou anteriormente. É uma ideia de consequência, né, compreendendo aí que Deus dá igual para todo mundo, né, as oportunidades para melhorar, a oportunidade do trabalho, porém a gente vê que, né, que o que faz o nosso livre-arbítrio em relação a isso, em relação a aproveitar aquilo que nos é dado, como a gente viu o comentário lá de Kardec. Quais são as nossas escolhas acerca do que nós recebemos? Fica esse questionamento para a gente poder refletir sobre esse estudo de hoje, né? Fica aí esse questionamento para a gente. E para a gente finalizar, tem lá uma mensagem também, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está na instrução dos Espíritos, né, que ele diz o seguinte: ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados, lavrai os vossos corações,
arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Esse é de um espírito amigo, de Bordeaux, de 1862. Então fica aí esse estudo, que foi um estudo em cima do que muito se pedirá àquele que muito recebeu. E a gente encerra, desejo aí um excelente final de semana a todos, até a próxima, e que Jesus aí nos abençoe. Grande abraço. Boa noite à grande família CEIU. Vamos unir nossos corações e nossos pensamentos em uma única oração. Vamos pedir a Deus o amparo para todo aquele que tem necessidade de socorro, de amparo, de auxílio e de esclarecimento. Mas vamos principalmente, meus irmãos, agradecer pela oportunidade do dia de hoje, a oportunidade pelo estudo, pela palestra que nos traz ânimo, renova nossas esperanças e nos esclarece. Vamos pedir a Deus e à espiritualidade amiga e benfeitora da Casa de Isaac Lima que esteja com todos, seja encarnado e desencarnado, que ampare e auxilie a cada um nas suas tarefas nesta casa. Agradecer também pela oportunidade de termos as reuniões virtualmente, pedindo também a Deus que possa nos amparar para que, assim que for possível, possamos retornar às nossas reuniões presenciais. Enquanto isso, vamos agradecer e orar a Deus. Senhor, fica conosco hoje e sempre. Gratidão, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Evoluir, de Leandro Ximenes. Eu abro os olhos, o que será que acontecer? Pessoas ao redor de alguém, e esse alguém sou eu.
começo a relembrar as promessas que eu fiz. É a hora de enfrentar. Pessoas vêm e vão, observa a caminhada. Umas passam tão tranquilas, outras tão desinformadas. E a vida é feita assim, de partidas e chegadas. Hoje sei que estou aqui, mas em breve eu vou voltar e começar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Eu vou voltar e começar. Amar nunca é demais.